Quero te convidar a você falar algumas palavras. Fala assim: eu me submeto a Deus. Eu me submeto à unção do Espírito Santo. Eu me submeto à unção que está neste lugar. Amém. Você prestou bem atenção no que você disse? Amém. Glória a Deus. Agarra isso. Aleluia. O assunto hoje, irmãos, eu glorifico a Deus, irmãos, porque quando eu chego aqui, eu sinto uma unção que eu não sinto quando eu estou fora daqui. É impressionante, aleluia. Queria eu, quando saísse daqui, continuar sentindo isso. Aleluia, glória a Deus. E o assunto hoje, irmãos, é submissão, o quê? E autoridade, aleluia, glória a Deus. Irmãos, como esse assunto é um assunto tão libertador. Hoje vai ser culto de libertação. Porque a palavra diz o quê? Conhecereis o quê? E a verdade? Isso, a verdade liberta, irmãos. A verdade de Deus, irmão, nunca traz dano. Ela traz liberdade, aleluia. E este assunto, ele é muito libertador. Porque ele realmente não tem como, ele mexe com todos nós. Seja você novo crente, seja você até mesmo não crente, aquele que já tem um tempo na caminhada, seja você já ministro, seja aonde nós estivermos, irmãos, nós sempre vamos precisar ouvir esse tipo de assunto. Porque ouvir as mesmas coisas é o quê? É segurança, irmãos. Então abre o seu coração, receba essa palavra com humildade, como diz Tiago, acolha com mansidão essa palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. E eu quero começar com os irmãos a falar um pouquinho dessa palavra. Irmãos, eu gosto muito de estudar a palavra, o que significa as palavras. Porque só quando nós começamos a estudar o significado, nós começamos a perceber o que Deus está falando conosco. E essa palavra submissão, se você fizer um estudo sobre ela, você vai ver que são uma junção de duas palavras. A palavra, eu não sei falar grego, nem latim, enfim, vou falar o português mesmo. Mas isso é a junção de duas palavras, sub e M-U-T-T-E-R, R-E, ou seja, mutere, sub mais a palavra mutere, enfim. Eu não quero falar grego nem latim. Mas o interessante é o significado que essas duas palavras têm. Se você fizer uma boa pesquisa, você vai descobrir que esse sub é abaixo ou debaixo de. E essa palavra mutere quer dizer missão. Ou seja, debaixo de uma missão. O significado assim, a raiz do significado da submissão é essa, debaixo de uma missão. É claro que nós vamos aprender muitas mais coisas sobre essa palavra. Ou seja, e é exatamente isso o sentido bíblico, irmãos. Quando você, filho, quando nós que somos filhos nos submetemos a nossos pais, você está ajudando o seu pai, a sua mãe, com a missão que ela tem de criar você. Quando nós que somos membros desta igreja, nos submetemos à autoridade pastoral, nós estamos ajudando o nosso pastor a cumprir com a missão dele. Nós nos colocamos debaixo da missão, para que ele possa cumprir bem a missão que ele tem de ser o pastor dessa igreja. Ou seja qual for a autoridade que você pensar, é exatamente isso. Quando você vê uma autoridade, você que se coloca debaixo daquela autoridade, você está ajudando ele naquela missão.
E esse, irmãos, é um bom lugar para estar, irmãos. Debaixo da submissão do pai, do pastor, das mulheres, do marido, enfim, nós vamos falar muito sobre isso mais para frente. Irmãos, uma coisa muito interessante, que a missão de uma autoridade, ela é muito maior do que a pessoa em si. Deixa eu te explicar um exemplo. Um pai, vamos dizer assim, o pai, ele cria um filho, ele está naquela posição de autoridade, ele é o pai daquela criança. Então, ele tem a missão de criar aquele filho para ele viver uma vida, uma boa vida, ter um bom caráter, não é assim? Para ele crescer, ele avançar, ele estudar, ele fazer faculdade, enfim. Ou seja, o pai e a mãe, eles têm uma grande missão de preparar aquele filho, aquela criança para o mundo. Mas olha só, aquela missão que ele tem é muito maior do que ele mesmo, porque ele vai gerar aquele filho futuramente vai gerar outro, e vai gerar outro, outro e outro. Ou seja, a missão é muito maior do que a própria autoridade. Vou dar exemplo também de um pastor. O pastor, ele tem a missão de ensinar, de governar a igreja, e o que ele faz é muito maior do que ele mesmo em si. Porque ele pode sair daqui e aquela missão ainda vai continuar, irmãos. Aquilo ainda vai continuar acontecendo. Ou seja, a autoridade, Deus usa as autoridades para ela fazer um trabalho, que aquele trabalho ele vai ficar por muitos e muitos anos nessa terra, até Jesus vir. Ou seja, o que ele fez vai ficar pelas gerações. Coisas hoje que você desfruta hoje, aqui no Brasil, foram autoridades antigas que conquistaram. Alguns deles já até morreram, mas aqueles benefícios ainda continuam válidos até hoje. Ou seja, o que ele fez foi muito maior do que ele mesmo em si. E esse olhar, quando nós olhamos dessa forma, começa a ficar um pouco mais fácil de nós entendermos como que é importante você estar debaixo de uma autoridade. Irmãos, e às vezes as pessoas têm aquele entendimento seguinte, que submissão é pesado. Já quero que você declare assim, submissão não é pesado. Deixa eu abrir um parênteses. Só é pesado quando eu não quero me submeter. Aí se torna pesado, irmãos. Porque, na verdade, o que é submissão que nós aprendemos? Está o quê? Debaixo, né? Se eu estou debaixo, eu estou o quê, irmãos? Eu estou num lugar seguro. Se eu estou debaixo, vou dar um exemplo. Se eu estou na chuva, estou debaixo de um grande guarda-chuva. Eu estou o quê? Eu estou seguro, eu estou protegido. Ou seja, quando vocês se colocam debaixo, vocês têm a proteção, você é acolhido, você é amparado. É isso que acontece. Ou seja, porque o teu filho, vou dar um exemplo, seu filho de 5 anos, porque ele está debaixo da sua autoridade, você pode dar o que comer, o que vestir. Você pode amparar, você pode livrar ele, você livra ele e guarda ele de tantas coisas. Por quê? Porque ele está debaixo da sua autoridade. Fala para o seu irmão, esse é um bom lugar. Então não veja, se você tinha esse olhar, de estar debaixo é um lugar ruim. Não, é um bom lugar. Você tem a proteção, você tem um cuidado, você é protegido, nós temos a provisão. O próprio exemplo do nosso próprio Deus, por nós temos escolhido Jesus Cristo. Nós temos o quê? Provisão, temos alimento, nós temos a proteção, porque nós nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo. Amém, irmãos? Então, submissão é um bom lugar, irmãos, para estar. Eu já quero adiantar para os irmãos, ia falar isso mais lá para frente, mas vamos seguir o fluxo do Espírito. Se você lembrar da parábola da palavra que Jesus Cristo falou sobre o filho pródigo, lembra o que ele fez? Ele abandonou o pai. Ele saiu debaixo da submissão do pai. Ele foi feliz, irmão? Ele não foi feliz. Ou seja, resumindo, eu ia deixar para falar mais para frente, mas vamos lá. Todo insubmisso, ele termina infeliz. Quer ver uma pessoa que é infeliz? Você vai descobrir que ele é insubmisso.
Quer ver uma mulher infeliz? Você vai descobrir que ela é insubmissa. Você quer ver um membro infeliz? Você vai descobrir que ele é insubmisso ao pastor. Você quer ver um empregado, uma pessoa infeliz, que tem problema com o trabalho? Ele é uma pessoa infeliz e insubmisso. Infelizmente. Fala, glória a Deus. Estou te ajudando. Amém, daqui a pouco vai melhorar. Amém, glória a Deus. E o que é autoridade, André? Autoridade. Tem pessoas que têm uma visão de autoridade como lá do mundo. Irmãos, esquece o estilo padrão do mundo. Não é. Autoridade não é você controlar e manipular as pessoas. Não é dizer eu mando. Não, na verdade, as pessoas quando chegam a usar essa palavra eu mando, na verdade ele não manda nada. Você sabia disso? Porque quando você manda mesmo, você não precisa. Quando quem quer gritar muito que manda é porque não está mandando em nada. Glória a Deus, vai dando glória aí. Se autoridade, irmão, não é abuso de poder. Eu tenho poder para fazer isso, eu faço. Você não faz nada, rapaz. Não é ser valentão, ignorante. Tem gente que acha que ser autoridade é ser valente. Lá em casa é o que mando. Você que acha. Alguém tá fingindo que está te obedecendo. E você está acreditando que está mandando. Oh, aleluia. Se autoridade, irmão, não é tratar alguém, maltratar alguém para fazer a sua própria vontade, seus próprios anseios. Não, mano. Isso não tem nada a ver com padrão de autoridade bíblica. Irmãos, nós estamos falando aqui de autoridade baseada na palavra, amém, irmãos? Amém. Nós não estamos falando do mundo, esquece o mundo. Amém, irmãos? Você sabe o que é ser autoridade? É poder delegado para liderar. Sim, isso é verdade. Governar, administrar. Mas você sabe o que é ser autoridade? É servir. Resumindo, ser uma autoridade é isso, é servir. É você proteger, você dar amparo, você dar segurança, é isso. Olha só o que Jesus disse. Em Marcos, se você quiser abrir a Bíblia, Marcos 10, 44. Você hoje vai ter que ser muito rápido para ler a Bíblia. Mas se você quiser referência depois eu te passo, amém, irmãos? Marcos 10, 44. Olha só o que Jesus disse. Quem quiser ser o primeiro, quem quer ser o primeiro aqui? Amém. Amém. Tem corajoso e deu valor. Quem quer ser o primeiro? Eu. Entre vocês, seja o servo de todos. Amém. André, eu quero ser o primeiro. Quer? Então sirva os outros. Amém. Você quer ser o primeiro? Quer ser o mandão? Não. Sirva os outros. Pois o próprio Filho do Homem, 45, não veio para ser servido. Mas Jesus, a gente está falando aqui de Jesus. Jesus lavou os pés do discípulo. Eu vou lavar pé de ninguém não, André. Irmão, Jesus lavou o pé. Até do abençoado do Judas. André, eu ia botar um monte de comida ali. Não, ele lavou o pé de Jesus, irmão. De Judas. Ele falou, olha, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate dos mundos. Está aqui mais uma coisa que é ser autoridade, é dar, se doar. Você quer ser autoridade? Você vai ter que se doar. Doar o seu tempo, doar o seu tempo, doar a sua mente, a sua alma, o teu corpo. Às vezes, coisas que todo mundo pode fazer, uma autoridade, às vezes é privado de fazer. Às vezes você maratona lá, sábado, a série toda de Netflix lá. A autoridade está buscando em Deus, está orando por você. Está buscando na palavra. Quer ser autoridade? Amém. Amém, glória a Deus. Isso quer ser autoridade, irmãos. Abre em Romanos 13. Quem foi que constituiu as autoridades? Alguém sabe me dizer? Deus. Foi Deus. Porque tem pessoas que...
Eu não concordo. Amém. Eu não concordo com isso. Olha só o que diz o Romanos 13. Toda alma. Quem é alma aqui? Quem tem alma aqui? Amém. Até um cachorro tem alma. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores. Você é um ser humano, você está em pé, está vivo. Olha só o que a Bíblia diz para mim e para você. Porque não há autoridade que não venha de Deus. É que existe, foram ordenadas por Deus. Todo tipo de autoridade, quem criou isso foi Deus. Foi ordenado por Deus. Como assim? O presidente da República foi Deus? Não, quem escolheu ele foi você. Mas quem instituiu essa posição de governar o nosso país, quem instituiu essa posição e o cargo em si foi Deus. Foi Deus. Você é bonitona, você sabe quem que colocou a autoridade sobre você, você que casou com o marido? Adivinha quem foi? Não, foi você. Deus instituiu o cargo de marido, mas quem escolheu essa bênção foi tu. Deus instituiu a autoridade do marido. Ó, o marido, ó, você vai casar? Ele é autoridade sobre tua vida. Ah, então eu não quero, então não casa. Então não casa. Não, ninguém manda, então não casa. Fica solteiro para titia, para vovó, sei lá para que mais. Não casa, você vai ter problema. Você vai ter problema. E olha só o que a Bíblia diz. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Você prestou bem atenção no que Deus disse aqui? Quando você resiste a uma autoridade, você está resistindo a Deus. Você não está resistindo. Sabe uma coisa? Quando um líder, vou dar exemplo na nossa igreja aqui. Quando um líder ou pastor, ele te dá uma instrução e você bate o pé, não na presença dele. Porque crente é inteligente agora. Né? Os crentes, como diz Jacá, os crentes se atualizaram, fizeram upgrade, né? Você não faz isso na frente, não. Eles estão mais atualizados. Você está resistindo a ele, não. Você está resistindo a Deus. E olha só o que diz. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É forte, né, Brasil? Ah, não tem mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. É assim? E aí? Sai fora desse engano. Irmão, crente ficou inteligente mesmo, Kátia. Os crentes pegam essa palavra aqui, mas ela diz que... A Bíblia não se contradiz. Às vezes nós que não entendemos a mensagem da palavra. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você está em Cristo Jesus, se submete a Cristo. Mas quando você se submete a Cristo, você se submete à palavra de Cristo. E a palavra de Cristo diz que você não pode resistir a uma autoridade que Deus constituiu. Não podemos resistir. Amém, irmãos? As autoridades, irmãos. Temos que nos submeter. Agora vamos falar um pouco de tipos de autoridade. A má autoridade, quem é, irmãos? É Deus. Ou seja, Deus é a única autoridade que nós devemos nos submeter e obedecer 100%, sem questionar. 100% sem questionar. É a única autoridade. Agora vamos abrir em Efésios. Abre, se puder colocar aqui. A gente vai começar a ler Efésios 5, depois vai pular para o 6, que se quiser deixar aqui, pode deixar, tá bom? Vamos primeiro falar sobre submissão da esposa ao marido. Ninguém deu glória, hein? Olha, mas tem um chantilly nisso aqui, hein, mulheres? Tem um chantilly nisso aqui. Não tá conseguindo não, mas tá bom. Vai lá, Efésios 5, 22. Esposa, cada um de vocês se sujeita a seu próprio marido. Primeiro, vamos resolver um negócio aqui. É o teu marido.
Não é todos os homens, não, tá? Amém, irmãos? A seu próprio marido como a quem? Como ao Senhor. Preste atenção, mulheres. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita em Cristo, preste atenção, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Você viu? Tem mulheres que elas acham que a submissão dela para com o marido é pesado. Não é. De acordo com a palavra de Deus, eu mostro para você que não é. Primeiro, vamos voltar lá no significado da submissão, está o quê? De baixo, ou seja, teu marido tem uma submissão de ser o cabeça do lar. Você pode ajudar, ou atrapalhar, ou arrasar com tudo. A Bíblia diz que a mulher sabe o quê? E a tola. Então você vai decidir se você vai ser a sábia ou a tola. Deus não vai decidir isso por você. Amém? Mas olha só que a Bíblia diz, que a mulher tem que ser submissa ao marido, como o quê? Ao Senhor. E o que diz lá no outro versículo 24? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa esteja sujeita em tudo ao seu próprio marido. Irmãos, queridas mulheres, como que é a submissão nossa para com Cristo? Eu vou responder. É uma submissão que a base da submissão é amor. Você não serve a Cristo porque Cristo, ele fica te maltratando, fica te coagindo. Você não serve a Cristo, você não se submeteu a Cristo, a essa palavra, porque alguém forçou você a isso. Não, você faz porque você decidiu se submeter a Cristo. Você faz porque você ama Cristo. Você primeiro viu o amor dele por você, isso te constrangeu, e hoje você se submete a Cristo. É esse tipo de submissão que a palavra diz. Que você, mulher, deve prestar a teu marido. Aí eu pergunto, essa submissão é pesada? Não, não é. A Bíblia fala assim, ou seja, da mesma forma como a igreja se submete a Cristo, assim a mulher tem que se submeter ao marido. Ou seja, a base dessa submissão é o amor. A base da submissão não é uma pessoa coagida. Não é uma pessoa oprimida. Não. E outra coisa, mulher, um livramento de Deus. A Bíblia diz assim, submissa ao marido como ao Senhor. Acho que está lá em Pedro, fala que no Senhor. Ou seja, a sua submissão, qual o ponto máximo? Até a vontade do Senhor. Amém. O que quer dizer isso? Que se seu marido te der uma ordem errada, você não é obrigado a cumprir. Amém. Se teu marido te coagir a você pecar, você não tem que ceder. Amém. Porque a tua submissão é como se fosse a submissão a Cristo. Cristo jamais ele pediria a igreja para pecar. Cristo jamais destruiria a sua igreja a fazer algo errado. Amém. Então, essa é a submissão da palavra, que a mulher deve prestar ao seu marido. Amém, irmãos? É uma submissão que a base é o amor. Agora, olha só, o versículo 25, aí fala sobre o dever do marido, né, marido? O dever do marido, ou seja, o dever da autoridade. Você quer ser autoridade, mas tem o seu dever também. Olha só, maridos, quantos maridos tem aqui? Aleluia. Que cada um de você ama a sua esposa. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja, irmão? Como? Amor sacrificial. O que aconteceu com Jesus, marido? Jesus foi para a cruz por causa da igreja. Irmãos, eu não sei que eu fico feliz com isso, eu fico com raiva. Porque Deus não disse isso para a mulher. Às vezes a mulher acha que o lado dela aqui é mais pesado. Não, irmão, o peso maior está sobre o homem. Ou seja, você, marido, você tem que ir para a cruz. Se for necessário. Como assim, André? Vamos dizer que você vai pregar num país aí, ou você ou sua esposa vai morrer e a gente vai crucificar, de cabeça para baixo. Quem tem que ir? É você, pastor. Tem que ir. Não tem essa história, não, mas eu sou mais...
Ele é mais... Eu sou mais velha, que ele não tem essa história, não. É o marido mesmo. Não tem negociação, não. E como que Cristo, irmãos, ele ama a igreja? Ele supre, ele cuida, ele zela, ele ama, ele trata bem. É só love. Eu não vou ler todos os versículos, mas olha só o versículo 28, senão não vai dar tempo. Ah, está escrito aqui, nem sabia, né? Mas coloca o versículo 27, mais para frente, 27, 26. Para certificar, lá não, é o versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o quê? O próprio corpo. E o que você faz com o teu corpo? Você cuida, você zela, você protege, né? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Marido, se você ama a tua esposa, é a mesma maneira como você se ama. Mas mesmo assim, o amor, como amar a igreja, ainda é mais forte, né, irmãos? Irmão, você quer ver uma coisa muito interessante? Algo muito interessante isso. Eu estava pesquisando na Bíblia. Até hoje, irmão, eu já li, já catei várias vezes, procurei isso na Bíblia, não achei. Deus instrui muitas vezes ao marido a amar a mulher. Eu não vou ler todas as referências, mas tem outras. Muitas vezes. Ó, só aqui no capítulo, só aqui em Efésios 25, acho que até o 33, Deus fala para o marido o tempo todo, ama tua mulher, ama tua mulher, ama tua mulher, ama tua mulher. Sempre relembrando, ó, você tem que tratar bem como você trata o teu corpo, você tem que zelar, assim como Cristo, ele cuida da igreja, ele zela, ele purifica e santifica, ele lava, enfim, ama a tua esposa, o tempo todo, só nesse versículo aqui. Você sabe quantas referências que existem na Bíblia? Eu achei até hoje, só achei uma vez. Deus falando para a mulher amar o marido. Parece injustiça isso, né, pastor? Só uma vez. E assim mesmo, irmão, olha só, não é nem um versículo assim recheado. Você sabe como está escrito lá? Ó, ensine as mulheres, lá em Tito 2:4. Ensine as mulheres mais velhas, ensina as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Acabou. E aí, mulher, você acha que o peso maior está sobre você? Não está, não. E eu fiquei meditando nisso, por que a Bíblia fez questão de fazer, Deus fez questão de fazer isso? Maria, eu tenho que falar isso. Deus viu que nós precisamos muito mais ouvir isso que as mulheres. Cadê os homens dando glória a Deus aí? Eu creio que o Espírito Santo fez isso, sabe o quê? Para quebrar esse lado machão do homem. Ama a tua mulher, seu cabra. É, mano. É difícil, né, mano? Vou beber uma água, hein? Ai, ai. Passou, pastor. Agora vamos para os pais. Submissão dos filhos aos pais. Em Efésios ainda, 6. Não tira Efésios daqui, mano. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedecer a vossos pais, só quando for de menor. Porquanto isso é justo. André, você adulterou aí. Existe isso, a versão, irmão? Obedecer a vossos pais só quando for de menor. Não, irmãos, a Bíblia diz assim: vós, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porquanto isto é o quê? É justo. Irmãos, queridos filhos, é justo você obedecer o teu pai e tua mãe. Por quê, André? Você usa o papel higiênico do teu pai. Tu usa o vaso do teu pai. Tu usa a cama que teu pai comprou. Tu dorme no quarto que teu pai te deu. Você gasta a luz, gasta a internet. Você come de graça, você dorme de graça.
Você almoça e come todo dia de graça, não paga 1 centavo. Aí pergunta, é justo ou não é? Ah, agora vocês concordaram. É justo. É justo você obedecer ao teu pai. Você não viveria em lugar nenhum no mundo com tudo isso de graça e não ter que obedecer a alguém. É justo. Meu pai não é crente. É justo. Amém, irmãos? É justo. Honra, eu não vou nem falar sobre honra. Nós vamos falar sobre honra alguns dias aí, irmãos. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Irmãos, olha só, quero dar o exemplo de Jesus. Lucas 2, 51 a 52 diz assim, e ele voltou com eles, está falando de Jesus, para Nazaré, e era-lhe submisso a eles. Que coisa interessante, né, irmão? Jesus se submeteu a José e Maria. Ou seja, ele nos deixou exemplo. Não, eu sou o filho de Deus. Eu não obedeço vocês. Não, irmãos. Jesus se submeteu a Maria e a José. E detalhe, José não era nem pai dele, era padrasto. Mas submetia a ele. E olha só que diz no versículo 52. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você percebe um princípio aqui, irmãos? Jesus se submeteu aos seus pais. E a Bíblia diz logo em seguida, interessante isso, que ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens. Você quer crescer, amadurecer, avançar? Se submeta. Submeta aos seus pais. Agora, vamos dever dos pais. Não, a palavra corta por todos os lados, irmão. Não pode ser. Mas olha só. Não é grande coisa não, tá, jovem? E vocês, pais, não provoquem filhos a ira. Tem pai que provoca o filho a ira? Tem, filho? Tem, filho? Amém. Não provoque teus filhos a ira. Lá em Pedro fala, para que eles não desanimem. Pai e mãe, você pode desanimar o teu filho. Você ficar perturbando teu filho, você pode desanimar ele. Para de perturbar teu filho. Mas olha só o que a Bíblia diz para fazer. Mas tratem de criá-los na disciplina e a demonstração do Senhor. E eu pergunto, filho tem que ser disciplinado? Está aqui, irmãos. Tem que ser admoestado, corrigido? Sim. Ah, eu não corrijo meu filho. Irmãos, querida e papai e mamãe, se ele está comendo comida tua, ele está com 20 anos, ele está comendo na tua casa? Então ele tem que ser disciplinado e admoestado. Ele ainda continua comendo de graça, então continua dormindo de graça. Ele dá uma ajudinha, não, mas ele pode se sustentar se ele sair de casa? Não, André, não, ainda não. Então, ele depende de você para viver. Então, tem que submeter. Eu não concordo, André. Então, discorda que você está resistindo à ordenação de Deus. Você não está resistindo à instrução, isso é coisa do verbo da vida. Não, irmão, não é verbo da vida, não. É palavra. Você pode ler a tua Bíblia e ver se está escrito aí. Amém, irmãos? Vê se está escrito aí isso mesmo. Está escrito aí, irmãos. Submissão, irmãos, aos nossos senhores. Efésios 5. Coloca ali, abençoado. Efésios 6, melhor, 6, 5, rapidinho. Só subir um pouco mais à frente. 6, 5. 5? Sim. Vós, servos, obedecei a vosso Pai no Senhor, segundo a carne, como com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como que? Como a Cristo. É essa submissão. Ou seja, nós temos que nos submeter ao nosso patrão, aquele que está acima de nós, aquele pelo qual nós trabalhamos. Como que nós devemos nos submeter a ele? Como que fosse a Cristo. Olha o restante do versículo. Versículo 6. Não servindo à vista. Interessante isso, né? Como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
A palavra tem instrução para tudo, irmãos. Eu tenho que fazer o quê? De coração, com sinceridade. A Bíblia está falando aqui, interessante. Não servir somente à vista. Sabe o que é isso? Meu patrão está aqui, estou trabalhando. Meu patrão saiu, não estou trabalhando, não. Não trabalho, não. Ou seja, faz só enquanto que está vendo. Se aquela pessoa se o patrão não está por perto, ele não produz, não trabalha, faz de qualquer jeito. Não, mano. Não, esse não é o padrão de Cristo. Não é essa a submissão. Você está fingindo que está obedecendo. Você está fingindo que está sujeitando. Isso não é. De maneira nenhuma. Agora, submissão às lideranças espirituais. Glória a Deus. Hebreus 13, verso 17. Olha só o que diz. Sede, eu estou lendo a versão NAA. Sede obediente a vossos líderes espirituais. Alguma Bíblia diz pastores, bispos. Sede obediente a vossos líderes espirituais e submissa à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não com pesar. Porquanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Quem criou a autoridade, irmão? Quem criou a autoridade dentro da igreja? Foi Deus. E eu tenho que me submeter. A Bíblia diz, olha, seja obediente aos vossos líderes espirituais, autoridades que exercem por vós. Pois eles zelam. Irmãos, toda autoridade espiritual que existe nesse lugar, ele zela pela tua vida. Você sabia disso? Seja ele professor, seja ele líder do departamento de criança, líder de jovem, o nosso querido pastor. Nós zelamos pela tua vida. E olha só o que diz o restante do versículo. Como quem deve prestar conta de seus atos. Sabia que quem quer ser autoridade, quem exerce a função de autoridade, ele vai ter que prestar conta de como ele serviu? Amém? Amém? Você quer ser autoridade? Seja bem-vindo. Olha só. Para que ministrem com alegria e não com pesar. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você. Você quer fazer o teu pastor perder a noite de sono? Não. Eu não acredito nisso. Você quer agir de maneira desobediente, insubmissa, e fazer com que isso seja um trabalho pesado para a liderança dessa igreja? A Bíblia está falando que, olha, para que isso não seja um pesar, mas para que eles venham fazer isso, servir os líderes, venham servir com alegria. Irmãos, é muito ruim um líder servir com pesar. É muito ruim. O pastor até brincava. Não? Eu creio que esse tempo aí já passou. Não sei se está ainda, né? Mas o pastor até falava assim, rapaz, para falar com algumas pessoas aqui, falar com alguns crentes, tem que ficar orando em línguas. Porque se uma palavra que ele dá um deslize e uma palavra, demônio aparece. No aconselhamento. Um deslize. Um deslize que eu falo não é porque ele cometeu erro, não. Uma coisa, uma palavra mal encaixada, às vezes, numa conversa, pronto, a pessoa já cria um batalhão de problemas, um monte de ideias erradas na cabeça. Irmão, não seja um peso para o seu líder. Não seja um peso para o líder de jovem, departamento infantil, seja qual for o departamento, não seja um peso. A Bíblia mesmo já está dizendo, isso vai ser um peso na vida do pastor, da autoridade. Não queira ser isso. Até porque isso é uma semente. Isso é uma semente, não seja um peso. Amém, irmãos? Autoridades governamentais. Devemos submeter ao nosso governo, irmãos? O que vocês acham? Sim, devemos submeter. Sujeitáveis a toda autoridade humana, por amor, quem? Ao Senhor. Amém. Irmãos, quando você se submete à autoridade humana, é isso que tem que vir no teu coração. Eu estou fazendo isso por causa do Senhor. Não é porque a autoridade está fazendo tudo perfeito. Não é porque Deus, Ele disse que nós devemos nos submeter. E eu estou fazendo isso por amor ao Senhor.
E a Bíblia fala, quer o rei, quer o soberano. Ou seja, se ele for rei, se for presidente, for governador, for deputado, eu tenho que submeter por amor ao Senhor. Quer os governadores, como por ele enviado para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. E deixa eu falar com você, quando eu falo mal de autoridade, eu estou me submetendo a ela? Quando eu xingo, eu falo palavrões, eu falo palavras que não posso nem pronunciar aqui. Eu não estou me submetendo? Não estou. Eu estou indo contra. E eu estou resistindo à ordenação de Deus. Ah, André, mas os políticos desse país é isso. Não. Você ora pela sua autoridade? Irmãos, eu presto muita atenção em determinadas coisas. Geralmente pessoas que elas falam muito mal de alguém ou de alguma coisa, elas não estão orando por aquilo. Eu tenho certeza, se você fala muito mal de autoridade, você ora muito pouco pelas autoridades. Eu tenho certeza, vou falar até outras coisas. Eu tenho certeza, se você fala tanto mal de líderes dessa igreja, eu tenho certeza que você não ora por eles. Porque sabe por causa do que eu sei disso? Porque quando você ora por uma autoridade, você é movido em amor, irmãos. Então você não vai ter força, você não vai ter condições de ficar orando e falando mal daquela pessoa. Você não vai agir de duas maneiras. Geralmente as pessoas que falam muito mal de autoridade, ele não ora. Ou nunca, talvez não. Eu creio que tem crente aqui que nunca orou pelo governo. Eu me arrisco a dizer que tem gente aqui que nunca orou pelo presidente. Mas fala quase todo dia mal do presidente. André, você é do lado que eu não sou direito e você é esquerda. Eu sou da palavra, irmão. Eu não sou de lado nenhum. Eu não estou nem aí, irmãos. Quem vai governar, quem não vai. Eu vou orar por ele. Não estou nem no sentido assim, independente de qual lado que ele seja. É claro que quando chegar a eleição, eu vou procurar pedir direção ao Espírito Santo de Deus para me votar. Mas independente de qual lado que seja, eu não estou nem aí, irmãos. Sai disso, irmãos. Sai dessa pouca vergonha. Você é de Cristo, você não é desse mundo. Ore pela sua autoridade, independente de quem seja. André, mas o cara que está lá é um diabo, ore. Você não deveria nem usar essa expressão em relação a ele. Ore pelo seu governante, ore pelo seu prefeito, ore pela nação, irmãos. Tem pessoas que já acordam já maldizendo. Dentro do BRT começa a xingar Eduardo Paz, não, esqueci agora. É Bolsonaro. É Eduardo Paz mesmo, né? É, governador do Rio. Começa já a xingar, fala. Aí começa a amaldiçoar o país, começa a amaldiçoar tudo. Sempre está ruim, nunca está bom, nunca está. Para com esse estilo de vida, irmão. Essa insubmissão já te levou para a desonra, que é um outro patamar. E você está trazendo condenação. A Bíblia diz, irmão, não é eu não. Você está trazendo condenação sobre a tua vida. Você está indo contra uma instituição que Deus que ordenou. Quem criou essa autoridade, essa posição foi Deus. Você está indo contra Deus. Você sabe o que é isso? Você tem força para ir contra Deus? Ai de nós, irmão. Ai de nós, ai de mim, irmão. Ir contra Deus. Irmãos, eu vejo uma coisa crescente. Isso era para falar lá mais no final. A insubordinação, a rebeldia, está crescendo demais. E está pegando alguns crentes. Isso não pode ter lugar em nossa vida, irmãos. Essa atitude, essa rebeldia, isso não pode. Isso não pode. E agora eu vou falar sobre algo, vou dar uma corridinha para a gente chegar no assunto aqui. Irmãos, existe uma coisa muito interessante, obediência sem submissão. Eu vou só falar, depois você lê. Você sabia que você pode ser obediente, mas não ser submisso? Você obedeceu, mas no teu coração você não foi submisso. Porque, na verdade, submissão é uma atitude do coração. Você se coloca debaixo da autoridade. Vou dar um exemplo de Jonas.
Deus mandou Jonas ir para quê? Para Nínive. Ele não foi. Depois ele foi. Depois de um processozinho, ele foi. E aí ele depois pregou, essa cidade que vai ser destruída em 3 dias, vai acabar com tudo, ele vai mandar vocês para os quintos dos infernos. Enfim, ele pregou lá. Irmãos, o rei se humilhou, até os animais, ele botou os animais de jejum. Todo mundo se humilhou. Irmãos, ele ficou muito irado. E ele ficou muito irado. A Bíblia diz que ele se sentou assim e esperou para ver o que ia acontecer com aquela cidade. Eu quero que eles se arrebentem. Aí ele viu que eles se humilharam. É por isso, Deus, que eu não queria ir. Ele falou, irmão, é por isso que eu fui para Tarsis, porque eu sabia que tu és misericordioso, tu ia acabar perdoando esse povo. Tira a minha vida! Olha só, irmão, que profeta sem amor, né? Ele é tido pelos teólogos como profeta sem amor. Que ele queria que Deus, arrepiasse com aquele povo. Ele se sentou e ficou, vai, Deus, vai. Ele ficou esperando, irmãos. E viu o que ele falou? É por isso que eu não queria ir. Ou seja, ele obedeceu? Obedeceu, irmão, mas o coração dele estava longe. Você sabia que você tem que vigiar teu coração para você não ter essa atitude? Eu obedeço. Mas por dentro aqui eu não faço. Eu faço, mas não quero. Cuidado, irmãos, com isso. Nós vamos falar algo muito sério daqui a pouco. Cuidado com isso. O contrário também pode ser. Às vezes nós devemos nos submeter, honrar, respeitar aquela autoridade, mas às vezes não podemos obedecer. E às vezes a pessoa até usa esse bíblico, não importa obedecer a Deus que os homens. Não dá tempo para nós ler, mas esse caso aqui, está lá em Atos 4:18, Pedro e João, eles realizam um milagre e eles começam a falar o nome de Jesus. Eles estavam debaixo de uma autoridade de Jesus, lembra? Jesus falou aí de pregar o evangelho. Ou seja, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Só que a autoridade não gostaram, que fez, olha, para de falar nesse nome. Irmãos, Pedro, com muito zelo, ele falou, vou ler aqui o versículo, está lá em, eu gostei muito, achei muito interessante, sim, lembrei, ele falou assim, julgai vós mesmo, se é lícito, se é viável, nós obedecemos a vocês do que a Deus. Você viu ele respondendo àquela autoridade? Ele não respondeu, irmãos. Ele falou, julgai vocês mesmos. Ele jogou na responsabilidade, julga vocês mesmos. Julga vocês mesmos. É lícito isso, eu deixar de ouvir a Deus para ouvir vocês? E eles pararam de pregar o evangelho? Não. Depois eles foram orar, olha só, se eles tivessem desobediência, isso não teria acontecido. Depois saíram dali, foram orar, e a Bíblia diz que o lugar tremeu, irmãos. Porque eles não tinham feito nada de errado. Porque eles não puderam, ou seja, a submissão, irmão, sempre você vai ter que submeter no teu coração, estar debaixo da autoridade. Mas em alguns casos, onde você vai ter que passar por cima da palavra, você não vai poder obedecer. Se aquilo ali infringe uma ordem de Deus, a palavra de Deus, você não tem que obedecer. Amém. E deixa eu falar uma coisa aqui, a gente está encerrando já. Você sabia que existe um segundo nível? Nós nem falamos sobre submissão, né? Vamos ver se dá tempo. Existe também a insubmissão. Quando eu não submeto, eu sou o quê? Insubmisso. Você sabe o que é insubmisso, irmãos? In quer dizer negação. Essa palavra in quer dizer negação, uma atitude de negação. Ou seja, o que quer dizer essa palavra insubmisso? Não debaixo de uma missão. Fala, teu irmão, isso é um mau lugar. Quer dizer categoricamente, eu não me coloco debaixo da sua missão. Olha só como que isso é sério, quando você resolve ser insubmisso. E como a gente deve tratar o insubmisso? Sabia que tem maneira de tratar o insubmisso? 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim, exortando-vos também, irmãos, a que admoestei, corrigi os insubordinados.
Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Uma coisa muito interessante aqui, que a Bíblia diz que tem que consolar o desanimado e tem que amparar o fraco. Mas o insubmisso não. O insubmisso ele não pode ser consolado, nem pode ser amparado. Porque se você consolar um insubmisso, ele vai continuar naquilo. Se você amparar, irmãos, um insubmisso, tadinho, né? Foram contra a tua vontade. Ninguém te aceitou, né? Ninguém deu oportunidade. Jogaram terra no teu ministério. Né? Rapaz, você tinha que estar em outro lugar, né? Irmão, deixa eu falar uma coisa, a verdade. A maioria das pessoas, não todos, fala, Deus me guiou para outro lugar. É nada, irmãos, é insubmissão. Deus me guiou para sair daqui, pastor. Mas interessante, quando ele chegou, ele disse que Deus guiou para ele vir para cá. Só que Deus mudou de ideia. Não, agora você sai, porque eu não sabia. Você sabe o que eu vim pensando? É como se fosse assim, vai para aquele lugar, fica debaixo da autoridade do pastor Marcelo. Amém, Jesus, amém. Começa com aquele fogo, né, pastor? Aquela alegria. Pastor, Deus me enviou para cá, pastor. Tá uma benção, Jesus. Tá muito bom, pastor, ficar nesse lugar. Aí daqui a pouco, estou indo embora, pastor. O pastor apertou ele, corrigiu ele, disse, estou indo embora. Estou indo embora. Aí fala ainda que não, Deus está me guiando para outro lugar. Parece que Jesus falou, rapaz, é verdade, rapaz. Eu te guiei para lá, mas eu não sabia o que ia acontecer no meio do caminho. Agora sai daí, né? Que Deus é esse, né? Parece que pegou Deus de surpresa. Puf. Rapaz, não sabia que isso ia acontecer. Misericórdia, insubmissão, irmão, insubmissão. Deus me guiou nada, irmão. O pastor falou para o pastor André, não fala assim não. Irmão. Eu estou quase aprendendo. Não que algumas pessoas vêm, Deus me guiou, guiou nada, rapaz. Amém, cada um tem um jeito, né, irmão? Amém, glória a Deus. Eu falo, não guiou nada. Não está te guiando nada não, mano. E a maioria das vezes está guiando mesmo não, irmão. É insubmissão. É insubmissão, não quer estar debaixo da autoridade. E ele vai para outro lugar e vai continuar carregando a mesma coisa. Vai continuar, irmãos. E como eu falei no início, ele vai continuar sendo infeliz. Insubmisso é infeliz, irmão. Onde ele chega, ele é infeliz. Aonde ele chega, ele é infeliz. É interessante, aonde ele chega, ele é insubmisso, ele é infeliz. É exatamente assim. E você sabe que depois da insubmissão, existe um patamar mais acima não pode, mais abaixo. Sabe qual é? Rebeldia. Rebeldia. A insubmissão, irmãos, ela leva a pessoa à desobediência, depois leva o quê? Para a rebeldia. Rebeldia. O que é ser rebelde contra? É um opositor. Alguém que vai contra, alguém que resiste com forças e com argumentos. Eu não me contentei com essa definição, eu busquei mais a fundo. Você sabe o que quer dizer essa palavra mesmo, na origem dela mesmo? Quer dizer repetição, belis, guerra. Vou traduzir para você o que quer dizer essa palavra. Essa palavra quer dizer uma continuidade, uma repetição de fazer guerra. Ou seja, é alguém que está todo o tempo fazendo guerra contra uma autoridade. E se você estudar a Bíblia, você vai ver claramente esse sentido muito implícito. Os rebeldes que você vê na Bíblia, que foram rebelião, que se levantaram contra Moisés e contra outros líderes, eles faziam guerra mesmo. Eram os rebeldes, se rebelavam mesmo contra a autoridade, se levantavam e se davam mal. E você sabe que uma coisa terrível que a Bíblia diz sobre rebelião? Você já deve ter ouvido falar. 1 Samuel 15, 23 diz assim, porque a rebelião é como o quê? Pecado de feitiçaria. Misericórdia. Às vezes a pessoa lê assim, não tem nada a ver, né? Rebelião com feitiçaria. Tem tudo a ver. Rebelião e feitiçaria tem tudo a ver. Sabe que, olha só, um feiticeiro, ele é contra o quê? A autoridade de Deus.
Ele usa de manipulação para o seu bel prazer, para ele se colocar no poder. Não é isso que eles fazem? Ele é contra Deus, ele age contra a autoridade de Deus, manipulando as pessoas. E um rebelde? A mesma coisa. Ele age contra Deus, ele é um opositor de Deus. E ele quer controlar as pessoas para o seu bel prazer. Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? A Bíblia fala de um homem, não dado para ler, Abisalão. Ele se rebelou contra a autoridade do seu próprio pai, Davi. Você sabe o que ele ficava fazendo? Ele ficava lá na porta da cidade. Aí vinham as pessoas com problemas para levar para o rei. Eu falava, o rei não vai te ouvir não, o rei não tem tempo para você não. Ah, se eu fosse rei, eu julgaria a tua causa. Irmãos, a Bíblia diz que ele começou a ganhar o coração do povo. Até que ele se mostrou mesmo para Davi. Ele se levantou mesmo para Davi. E Davi fugiu dele. Davi fugiu dele. E você sabe o que a Bíblia falava? A Bíblia diz que ele abraçava, beijava. Cuidado com o rebelde, irmão. Ele é venenoso. Ele é venenoso. Ele é perigoso. Sabe qual foi o fim dele, irmão? Morte. Ele quis estar numa posição que ele não era para estar. E agiu contra a autoridade, um opositor da autoridade. E por fim ele não conseguiu o que ele queria. E ele pagou com a própria morte. O caminho da rebeldia é perigoso. O caminho da rebeldia... Irmãos, é interessante. Pesquise na Bíblia se você quiser isso. Não dá para nós ler. Dificilmente um rebelde ele se dá bem. Eu não vi na Bíblia. Uma pessoa que se levantou rebelião contra uma autoridade, ele só se deu mal. Às vezes ele e a família dele. Isso não é um bom lugar. E olha só que coisa muito interessante. Você prestou atenção no que quer dizer rebeldia? Opositor, contra a autoridade. Alguém que resiste, alguém que quer ganhar o coração das pessoas. Né? Manipulador. Isso te lembra o quê, irmãos? Sabe o que me lembra isso? Anticristo. Que isso, André? Olha só que a Bíblia diz, em 1 João 4, 3. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Olha só que diz o restante. A respeito do qual tendes ouvido que há de vir e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, ou seja, aquele que é contra Cristo. Uma pessoa em rebelião, ele está debaixo da influência desse espírito maligno. Ele é contra a autoridade de Cristo. É perigoso. André, isso pode acontecer com crente, sim. A Bíblia diz o quê? Não deixe lugar ao diabo. Se a Bíblia diz para você não dar lugar ao diabo, é porque você pode dar ou não dar. A decisão é sua. A decisão é sua. E o que eu tenho que me fazer, André? Para terminar. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, você se submete a Deus. Como que eu submeto a Deus? Me submeter na palavra dele. Se submete a Deus. Pare de usar essa palavra, eu não concordo. Tira isso do seu vocabulário, eu não concordo. Fale assim, eu vou me submeter à palavra de Deus. Eu não sei aquilo que eu não consegui pregar nessa noite passar, mas o Espírito Santo vai te guiar, vai te iluminar. Mas se submeta à palavra, não deixe que esse espírito, irmãos, se você prestar atenção, existe uma rebeldia, uma insubordinação, uma atitude de insubmisso, crescente na nossa nação.
As pessoas têm muita dificuldade de submissão, de obediência. Muita, não é pouca não. Elas querem ser rebeldes, elas querem ir contra a autoridade. E nós não podemos ver isso como normal na nossa igreja. Isso não tem lugar nesse lugar, irmão. Nós não podemos aceitar isso como normal. Porque nós temos o Espírito de Cristo. Nós estamos a favor de Cristo, a favor da palavra dele. Nós submetemos, nós lembra o que aconteceu conosco? Nós saímos do império das trevas. Nós estamos no reino de Cristo. E nesse reino nós nos submetemos às leis desse reino. As leis que governavam o império das trevas não está mais sobre nós. Nós agora estamos no reino. E nós nos submetemos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo a esse reino. Amém? Se coloque de pé. Com o seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.